Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai desvendar uma das ferramentas mais incríveis da biologia moderna, a PCR em tempo real. É uma tecnologia que, sério, mudou o jogo de como a gente consegue achar e até contar material genético. Para a gente entender o poder disso, vamos começar com um problemão. Pensa só, como é que se acha um único gene de um vírus numa amostra de sangue que está lotada de outros DNAs? É tipo procurar uma agulha num palheiro, só que um palheiro molecular e gigantesco. E aí, como é que se faz? Bom, a resposta para isso começou a surgir lá nos anos 80, com uma invenção simplesmente genial que é a base de tudo: a boa e velha PCR. Ok, mas o que é essa tal de reação em cadeia da polimerase, ou PCR? Pensa nela como uma máquina de xerox para moléculas. Ela pega um pedacinho minúsculo de DNA, aquele que a gente quer estudar, e tira milhões, às vezes até bilhões de cópias dele. Assim, o que era praticamente invisível se torna super fácil de detectar. E quando eu falo em bilhões, é literal. O poder de amplificação é absurdo. A gente está falando de transformar uma única molécula em mais de 1 bilhão de cópias. É exatamente essa capacidade que permite encontrar a nossa agulha no palheiro. E como isso funciona? Basicamente num ciclo de esquenta e esfria que se repete várias e várias vezes. Primeiro, a gente esquenta tudo a uns 95 graus para separar as duas fitas do DNA. Depois, a gente esfria um pouco para umas pecinhas chamadas primers grudarem exatamente no alvo que a gente quer copiar. E por fim, a 72 graus, uma enzima, a DNA polimerase, entra em ação e constrói a cópia nova. Repetindo isso umas 30, 40 vezes, a mágica acontece e a quantidade de DNA explode exponencialmente. Só que a PCR original tinha um porém. A gente só viu o resultado lá no final de tudo. A grande virada de chave, a verdadeira mágica, foi conseguir assistir a essa amplificação acontecendo em tempo real. Vamos ver como. Olha só o contraste absurdo que esse slide mostra. À esquerda, o jeito antigo. Depois de horas de reação, ainda tinha que preparar um gel, aplicar a amostra, um processo demorado para talvez ver um resultado. Já à direita, o jeito novo. Um gráfico sendo gerado na tela do computador, mostrando o DNA se multiplicando, ciclo a ciclo. A informação é instantânea. Então o pulo do gato é esse. A PCR em tempo real junta a amplificação e a detecção numa coisa só. E o mais importante, ela não só diz sim, o DNA está aqui, mas ela também diz quanto de DNA tinha na amostra inicial. E claro, é muito mais rápida e sensível. Tá, mas como a gente consegue ver o DNA sendo feito ao vivo? A resposta é brilhante, literalmente. A gente faz a reação brilhar adicionando umas moléculas fluorescentes na mistura. E para gerar esse brilho, existem basicamente duas estratégias. A primeira, mais simples e barata, usa corantes que brilham quando se ligam a qualquer DNA de fita dupla. A segunda, bem mais sofisticada e precisa, usam umas sondas que só brilham quando a nossa sequência-alvo específica é copiada. Vamos dar uma olhada no primeiro método. Pensa no corante Cybergreen como uma pequena lâmpada. Sozinho, boiando ali na reação, ele fica meio apagado. Mas, no momento em que ele encontra um DNA de fita dupla para se encaixar, ele acende e brilha forte. E aí a lógica é bem simples, né? A cada ciclo de PCR, a gente dobra a quantidade de DNA. Mais DNA significa mais lugares para o Cybergreen se ligar e, consequentemente, mais brilho. A intensidade da luz que a gente mede é diretamente proporcional à quantidade de DNA que foi produzida ali. Agora vamos para o método mais sniper, o da sonda Stackman. A engenharia por trás disso é genial. A sonda tem duas partes, um repórter, que emite luz, e um quencher, que apaga essa luz. Enquanto os dois estão juntinhos na sonda, nada de brilho. O quencher funciona como uma sombra, bloqueando a luz do repórter. Então, essa sonda vai lá e gruda direitinho na nossa sequência de DNA. Aí vem a DNA polimerase fazendo o trabalho dela de copiar a fita. Quando ela encontra a sonda no caminho, ela não desvia. Ela simplesmente passa por cima, quebrando a sonda em pedaços. E é nesse exato momento que a luz se acende. Ao quebrar a sonda, a polimerase separa o repórter do quencher. Livre da sua sombra, o repórter finalmente consegue brilhar. Ou seja, para cada cópia de DNA que é feita, uma sonda é quebrada e um pulso de luz é gerado. É um sinal super específico. Beleza, então nossa reação está lá, brilhando. Mas e aí? O que esse brilho todo quer dizer? Vamos agora entender como a gente lê esses dados e transforma a luz em informação de verdade. O resultado final de um experimento desses é um gráfico como este.
a curva de amplificação. No eixo horizontal, a gente tem os ciclos da PCR e no vertical a intensidade do brilho. Repara que no começo quase nada acontece, até que de repente a fluorescência dispara para cima, formando essa curva em S super característica. E o dado mais valioso que a gente tira dessa curva toda é o tal do valor de CT, ou ciclo limiar. De forma bem simples, ele é o número do ciclo em que o brilho da amostra ficou forte o suficiente para cruzar uma linha imaginária que a gente chama de limiar. É o ponto em que a gente tem certeza que a reação decolou. E aqui está a grande sacada. Pensa comigo, se uma amostra tinha muito DNA desde o começo, ela vai precisar de poucos ciclos para atingir aquele limiar de brilho, certo? Agora, se tinha pouquinho DNA, vai demorar mais ciclos. Ou seja, quanto menor o valor do CT, maior era a quantidade de DNA no início. É uma relação inversa e é isso que permite a gente quantificar. E essa capacidade de detectar e principalmente quantificar DNA com tanta precisão abriu um universo de possibilidades. As aplicações no mundo real são gigantescas. A lista é enorme. No diagnóstico, a gente usa para medir a carga viral de pacientes com HIV ou para detectar bactérias. Na segurança alimentar, para achar patógenos ou verificar a quantidade de transgênicos na comida. Na pesquisa de câncer, os cientistas medem quais genes estão mais ativos ou inativos nas células do tumor. E até na medicina personalizada, para ver qual remédio funciona melhor para cada pessoa. É uma loucura! Resumindo a ópera, essa tecnologia permite que a gente saia de uma única molécula de DNA, totalmente perdida numa amostra, e chegue a um diagnóstico preciso e quantitativo em poucas horas. A velocidade e a sensibilidade dela são o que a tornam uma ferramenta simplesmente indispensável hoje. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar. Essa capacidade de contar moléculas em tempo real transformou o que parecia ficção científica em rotina de laboratório. A questão agora é, com uma ferramenta tão poderosa nas mãos, quais são as próximas fronteiras? Que grandes mistérios da biologia a gente está finalmente pronto para desvendar?